Olá, tudo bem? Eu vou te mostrar como é que a gente faz e bate os relatórios dos nossos produtores, tá? Eu vou te explicar como é que a gente faz aqui, quando a gente fazia nosso modelo, como é que a gente fazia e tratava cada coisa. E, e aí você também pode readaptar para uma forma que você queira negociar com eles, conversar com eles. É, muitos produtores acabam não tendo uma uma boa relação para fazer o Excel, para mexer, mandar relatório, essas coisas, a gente sempre tenta ajudar, mas muitos deles não têm. Então, o que, que eu sempre faço? Eu solicito o relatório para eles entre o dia 31, 30 do último mês, ou o dia 1 e 2 do mês de pagamento, porque aí eles fazem esse período, e a gente sempre coloca eu coloco uma data limite, né? Por exemplo, se olhar no calendário, as datas, para mim fica viável bater tudo até dia 6 ou 7 e aí ainda ter dias de ocorrência, né? Vou usar o exemplo aqui desse mês para a gente conseguir falar a mesma língua e se ajudar. Por exemplo, ó, esse mês agora, dia 8 e 9, dia 8 é feriado e 9 é emenda de feriado. Então, provavelmente o pagamento vai acontecer aqui dia 12. E então eu mandaria a mensagem dia 31 ou 1 ou 2 para eles me mandarem o relatório até o dia 6 ou 7, né? Vamos contar que dia 9 você vai trabalhar ainda, então até dá tempo de questioná-lo, tirar todas as dúvidas e já ter tudo pronto para o dia 12 para realizar o pagamento, tá? Então vamos lá. Como eu disse, muitos deles não são muito bons em fazer relatórios ou coisas assim. Então, eu tenho uma planilha minha, onde eu pego os dados que eles me mandam, coloco nessa planilha para ficar tudo centralizado em um lugar só e vou questionando, eu vou batendo cada coisa. Eu vou te mostrar, por exemplo, como é que dois relatórios, um da Marcela e um da Débora e outro do Jonathan, para você ver. Ó, esse relatório é o do Jonathan, ele faz no Excel, manda todas as informações bonitinho, e esse é o da Débora, ela manda basicamente por escrito, então o que aconteceu no mês. Então eu reúno as duas informações e jogo dentro de um Excel, onde eu consiga ver, ter mais clarificado cada coisa, e eu vou tirando as dúvidas, né? Por exemplo, as observações, eu coloco aqui, ok, quando tá batido bonitinho, né? Quando tá tudo certo, ou quando o contrato está encerrado. Eu vou explicar cada produto, cada produtor aqui e seu produto que ele atende. Vamos começar pelos esses dois exemplos próprios que eu disse, da Débora e do Jonathan, que eles são designers, né? Então, o que, que eu considero aqui? É, eu sempre vou olhar dentro do Instagram dos clientes que eles estão trabalhando as artes que foram postadas e as atualizações do Trello. Por exemplo, é, esse cliente, o nosso cliente Hortus, eu vou olhar, vou entrar no Instagram, vou, vou, vou olhar as publicações feitas, vou contar quantas publicações foi daquele mês, às vezes, e vou olhar o driver no Trello, que normalmente sempre está lá, o driver das artes e da programação daquele mês, e vou contar quanto que foi feito bonitinho dentro daquele mês. Por exemplo, nessas da Hortus, vamos supor que a Débora fez a publicação de, em vez de 30 foram 25 artes. Pô, tá dentro ainda, né? Mas desceu para 20, então, né, converse com ela, vê o que aconteceu, por que que foram 20, né, por que que teve essa falta de arte, entender o caso que aconteceu, entender por que que ela fez dessa forma, se ela vai repor essas artes, né, por exemplo, se caso ela fosse 20, né, faltou 10 artes, putz, eu ainda vou fazer no mês seguinte, então eu vou fazer um descontinho aqui, porque é, é, putz, não foi feito todo o trabalho, né? Sempre a gente vai contar o valor que a gente está pagando referente a todo o trabalho feito, né? A mesma coisa, e você pode ver, ó, que eu sempre faço os meus questionamentos a eles. Vamos ver aqui no esse WhatsApp aqui, ó, por exemplo. Vamos no caso do Jonathan. Ó, o Jonathan mandou o relatório para mim no dia 5, né? E dia 9 a gente estava batendo o relatório. Nisso, eu mandei um print da tela para ele e fiz os questionamentos. Ó, a Leadware teve
só 4 publicações no mês de abril, sendo que era para ser 30, né, mas fiz o mesmo questionamento, né, e vou fazendo esses questionamentos e o próprio produtor vai me respondendo e dando as respostas para cada coisa. Então, assim sempre fica mais fácil e ser parelho, né? Também você não vai querer pagar por algo que não aconteceu, mas também não dá para onerar o produtor pelas coisas que já foram feitas. Então, sempre tem que ter essa base de conversa, sempre tem que ter essa essa, essa política com o produtor, né? Esse é o caso é, de, de designer tech. De impulsionar tech, que esse é um pouquinho mais difícil para a gente olhar do lado de cá em questão de análise, a gente sempre vai se basear nas atualizações do Trello e dos dashboards, das informações que a gente vai tirando com o produtor. Por exemplo, deixa eu ver aqui, o Vitor Soares. Ó, aqui no dia 28/4, o Vitor já mandou a planilha dele, né? E aí eu passei para nossa planilha aqui organizadinho, bonitinho, para poder ver as informações mais claras. Ó, e aí, por exemplo, no caso dele, quase tudo já estava bem batido. Só que o que eu sempre vou olhar? Eu vou olhar os dashboards que estão no DashGo. Eu vou olhar as atualizações do Trello e vou falar, e principalmente né, nesse caso eu vou falar com o franqueado, para saber como é que está o retorno, como é que estão as coisas, porque aqui é um pouquinho mais difícil da gente ter as atualizações, da gente fazer as coisas. Né? Por exemplo, o GCE é uma pessoa que também é, ele é muito nosso parceiro, mas em questão de relatórios, de atualizações, putz, ele não é tão bom assim, né? Então é algo que a gente sempre tem que tá em cima com ele. Por exemplo, ele mandou aqui os relatórios, mas você pode ver que eu já mando aqui direto para ele. Eu falo assim, é, ó, eu coloquei aqui que esse, por exemplo, o contrato finalizou, eu coloquei aqui, ó, os outros, sem atualização do Trello, sem atualização do Trello. E aí ele vai lá no Trello e faz as atualizações daquele mês que foi passado. Né? Então, tudo isso a gente tem que ir verificando, conversando com os produtores, dando tudo certo, ó, você pode ver que eu mando um último print com tudo ok, o valor final aqui e mando. Pode emitir a nota fiscal. Então, essa é uma forma que eu faço. O de vídeo, eu considero quando já tem a aprovação, ou se o cliente está demorando muito para fazer a aprovação, a gente também faz a política aqui, entende o que aconteceu, dependendo dos casos, a gente faz o pagamento também para o produtor, mas a gente tem que ficar sempre de olho ali em cima para que ele entregue a última versão. É, e de site a mesma coisa, site, alterações, entrega também é na aprovação. Né? A gente faz o pagamento depois da aprovação. Óbvio que tem ainda o ajuste, mas quando o cliente fala que está aprovado, aí a gente faz o pagamento, tá? Qualquer dúvida pode chamar, eu sempre vou estar à disposição para ajudar. Isso aqui é bem específico, né? Cada produtor tem um tratamento, cada produtor recebe as informações de um jeito, então aqui é realmente uma área bem política que você precisa ter.